Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 18 de setembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Libertação. Nós estamos ainda na Cidade Estranha, iniciamos o nosso estudo da semana passada em Observações e Novidades, no capítulo 6. E nós estamos agora em um diálogo entre André Luiz e Gúbio, aonde a última fala de André era: que temerária concepção a de um paraíso fácil. E o nosso querido Gúbio percebeu a posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Essa é a fala de André Luiz. Então nós já rogamos ao nosso Senhor Jesus que nos abençoe mais esse nosso trabalho e que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam mais uma vez nos inspirar. Então, o nosso querido amigo Augusto, ele leu a semana passada e nós estávamos comentando. Então, vamos dar continuidade ao nosso comentário. No meu livro aqui, a página 83 do capítulo 6, tá? Então, vou voltar só um pouquinho o início, já não vou comentar, e vou comentar de onde nós paramos. Diz ele: sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa, que nós comentamos que a marcha individual, ela é livre-arbítrio. Ela é assim, é questão de escolha, não há um tempo. Mas quando fala em marcha da civilização, do coletivo, para eu perceber uma mudança do coletivo, é lento. Nós tivemos, vamos dar exemplo, em Uberaba, um Francisco Cândido Xavier. Mas todo o coletivo uberabense se tornou evoluído? Não. Então é essa a explicação. O individual é questão de esforço, é questão de escolha. O coletivo é lento. Então volta lá. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Formidandos, pavorosos atritos se fazem indispensáveis, falando ainda da civilização, para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, aí ele vai fazer uma analogia aqui para a gente entender. A gente vai passando um círculozinho nos pontos aqui da comparação dele, olha. Ele pega como ponto de referência uma árvore, confere? Então ele diz assim, assim como ocorre a árvore que se radica no solo, ela guarda raízes, guarda ele raízes transitórias na vida física. Ele fez uma comparação aqui. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve, quanto o vegetal se alonga no ar. É sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Aí ele vem aqui agora e explica. Ele diz assim: na árvore temos raiz, copa e seiva, por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida: raiz, copa e seiva. Por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem, aí ele vai fazer o link. Vemos corpo denso de carne, organização perispirítica, em tipo de matéria mais rarefeita, que é quem? A mente. Quando ele fez o movimento da árvore, o que ele colocou? Ele colocou raiz, copa e seiva. Raiz é o quê? O corpo denso da carne. A copa é o quê? E a mente, que é a matéria mais rarefeita, a seiva. A comparação que ele fez. Que volta mais lá em cima quando ele diz, olha,
Aí vocês vão entender agora. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, ela guarda ele raízes transitórias na vida física. Ele está falando de quem? O homem. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Quais são os 3 planos diversos? O corpo, o perispírito e a mente. E aí eu solicito que você busque no nosso canal a obra Pensamento e Vida, que tem um capítulo falando só da mente. Porque a gente confunde mente com pensamento. O pensamento, ele é um atributo do espírito. E a mente é uma construção do espírito. A mente de um homem da caverna é igual à mente de um homem do século XXI? Não. O resultado dos pensamentos são iguais? Não. À medida que a mente vai desenvolvendo, logo os pensamentos também. Que é um atributo do espírito. Então ele coloca aí o corpo, o perispírito e ele diz assim, em tipo de matéria mais rarefeita, a mente, representando 3 expressões distintas de base vital. E aí quando a gente fala aqui mente, a gente vai estudar mais lá na frente o corpo mental. Então, ele está falando de uma árvore, fez a comparação dessa trilogia. E aí ele fez um link com nós. Ele falou do corpo, ele falou do perispírito. Até então nós só tínhamos conhecimento, assim nós só tínhamos estudado corpo e perispírito. E obviamente o espírito. Mas agora ele se refere a um terceiro ponto, comparando com o perispírito, a mente. Que não é o espírito, mas que é uma conquista do espírito. Ok? E ele diz assim, 3 expressões distintas de base vital, com vistas aos mesmos fins. O mesmo fim do corpo físico, do perispírito e da mente, nesse processo de evolução. Segundo observamos, o homem exige, para sustentar-se no quadro evolucionário, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhes são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele a base mental no mundo íntimo. Novamente ele falou em 3 pontos aqui. Corpo, perispírito e mente. Gente, é complexo, mas devagar a gente chega lá. Volta aqui, ó. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se. Lembra que ele usou ainda há pouco aqui? Ele usou assim, olha. Ele usou o termo corpo denso da carne, organização perispirítica e a mente. Aí ele diz assim, representando 3 expressões distintas de base vital. Vital é o quê? É vida? É vitalidade? Ok. Aí ele continua. Com vistas aos mesmos fins. Beleza. Então ele coloca os 3 como uma base distinta e vital. Aí ele vem assim, olha. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se, falando da base vital, para sustentar-se no quadro evolucionário que promove o seu processo de evolução, segurança relativa no campo biológico. Esse campo biológico aqui ele está falando de quem? Corpo. Segurança relativa, alimentação, saúde, ok? Alimento das emoções que eles são próprias nas esferas da vida psíquica. Porque nós sabemos que quando o meu psiquismo, que não tem como desassociar da mente,
ele desestrutura, o meu corpo perispiritual se deforma, se definha, se embrutece. Nós estudamos bem isso ainda há pouco, naquele processo da licantropia, movimentando o psiquismo dela, que destruiu o corpo perispiritual, ela tomando uma forma de um lobo. Lembra disso? Vamos lá, olha só. Segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que eles são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele. Então aqui ele está falando de quem? Perispírito. Alimento das emoções que eles são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele. E base mental no mundo íntimo. Aqui já é quem? A mente. E tudo isso ele coloca como base vital da vida. Organismo, as emoções, que aí vai atuar também no corpo perispiritual, e a mente. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre, nos círculos inferiores que elege por moradia, milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos a princípio autêntico império de vidas primitivas que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-se nestes sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, e exerce funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas, ainda subhumanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de blasonarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atenta ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. A fala dele é profunda, é complexa. Então, para pensar. Nós já estudamos o capítulo intitulado A Cidade Estranha. E uma das coisas que mais assustou a André e a nós também era a crueldade desses irmãos recebendo outros irmãos da Terra. Então, nós tivemos aqui a experiência de ver como eles são tratados. Então, a Cidade Estranha ela é sombria, é escura, os castelos são escurecidos, os espíritos que ali estão se denominam juízes, se vestem com aquela toga, com aquelas roupas sacerdotais, tem todo um ritual, chamas, soldados, e eles humilham bastante as pessoas e separam por grupos. Então nós conhecemos aqui o caso de uma senhora que mandou matar os 4 filhinhos, mais o esposo. Conhecemos o caso de um cientista extremamente intelectual, mas que não compartilhou sua inteligência com ninguém, foi extremamente egocêntrico. Conhecemos o caso de um senhor que burlou a lei e acabou se aposentando indevidamente muito jovem, ganhando esse dinheiro e estava lá também na condição. E tivemos o caso de uma mulher casada que traiu o esposo e que também, ela burlou, na verdade, ela sempre se comportou como uma mulher, uma esposa fiel e na verdade foi uma verdadeira prostituta. Ali também ela foi presa e também está ali sofrendo as consequências. Só que é de forma horrenda.
Eles são muito cruéis, eles têm o poder de adentrar no psiquismo, de conhecer a realidade de cada um, e eles sabem fazer a hipnose. Tanto é que nos estudos anteriores nós acompanhamos o caso de uma mulher, inclusive essa que foi a que matou os filhos e o marido, aonde ele a induziu através da hipnose, e ela foi se transformando em um animal. Então, partindo de todo esse princípio, você fica assim, poxa vida, por que eles têm tanto poder? Aonde está Deus? Parece assim que eles se colocaram numa posição, nós decidimos tudo. E nessa fala do nosso irmão Gúbio, deixa bem claro que é perverso, mas que é necessário. Para aquele homem que adulterou, que se aposentou, sofra as consequências, sofra e sofra mesmo, porque é aquilo que nós aprendemos, é a dor educadora. Então, a misericórdia divina utiliza, de certa forma, sem eles saberem, esses irmãos que se autodenominam juízes para corrigir os outros irmãos menores. Como é permitido aqui no nosso planeta Terra, as cadeias públicas. Porque a culpa é resultado da lei que está gravado em mim. Eu não tenho como fugir. Eu sei. É perguntado no livro dos Espíritos. Se a lei está gravada na consciência, por que Deus envia os profetas? E os Espíritos responderam, para lembrar o que vocês esqueceram. A lei, uma vez nós nos transformando em espírito, já a nossa individualidade, esse espírito com E maiúsculo, como o professor Allan Kardec começou a diferenciar na obra espírita, mas eu já adquiri a minha individualidade, ali já foi me dado o livre-arbítrio. Total, não. Porque ali era o meu instinto conduzindo. À medida que eu fui desenvolvendo a inteligência, logo a mente, que é um desenvolvimento paralelo, eu vou desenvolvendo, aí sim eu passo a assumir a responsabilidade do livre-arbítrio. Tal quando você está ensinando uma criança a andar de bicicleta, você não solta imediatamente. Ela está ali com a rodinha, e ali ela vai toda torta. Quando você percebe que ela já está se equilibrando, você tira a rodinha, mas você ainda segura atrás. Quando você percebe que ela está no equilíbrio perfeito, aí você solta a bicicleta. A responsabilidade é toda agora do guri. Assim, mais ou menos relativamente ao livre-arbítrio. Mas a lei foi gravada na nossa consciência, sempre nos falando qual o caminho que devemos escolher. Daí a parábola de Adão e Eva. Deus avisou, comereis de tudo, menos do fruto proibido. Da árvore do conhecimento. Foi avisado, mas Eva, representando a humanidade terrena, tá? Não é uma mulher, mas uma representação de uma humanidade, teimou, se rebelou, foi um adolescente que a gente chama rebelde, e foi fazer o que deu na cabeça dela. E aqui estamos nós. Então, por que eu fiz esse... Para a gente entender o local e porquê dessa fala aqui do nosso Gúbio. Partindo desse princípio, existe tudo isso, eles pensam que eles estão comandando tudo, mas na verdade não. Eles estão sendo usados por Deus para corrigir os seus outros irmãos, através da dor. Para mim é dor, é sofrimento. Para Deus é lição, correção, aprendizado. Quanto maior o meu ato imundo, maior a minha dor. Então vamos agora aqui comentar isso aqui. Partindo já desse princípio, a gente estando assim mais ambientado. O Gúbio respondeu assim, olha, a vida é patrimônio de todos. Todos têm direito à vida. É um patrimônio, ok? Mas a direção pertence a cada um. Então, todos têm direito, mas a forma que vai conduzir, isso é livre-arbítrio. Isso aí é com cada um. Qual a direção que Madalena deu à sua vida?
Qual a direção que o apóstolo Paulo deu à sua vida? Qual a direção que Mahatma Gandhi deu à sua vida? A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo. A inteligência caída. Utilizar a minha inteligência para o mal. Egocentricamente. Precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre, nos círculos inferiores que elege, porque ninguém nasceu para utilizar a inteligência de forma errada. Ninguém é programado para nascer para fazer o mal. Ninguém. Se o fazemos, é por livre escolha. Despenhadeiro abaixo, a inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre é como se fosse assim, Carla, cai mais rápido ainda. Porque eu quero, não é que eu caí sem querer. É porque eu que fui. E outra também, Carla. Quanto mais desenvolvemos a inteligência, mais responsável nos tornamos. A lei a lei é de justiça, ela não pode cobrar para um ser ainda primitivo a mesma coisa que ele cobra de um ser evoluído. Não tem como. É diferente. Então a inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia. Círculos inferiores que elege por moradia. Lembra? Associação, companhia espiritual. Então a gente acha assim que quando eu desencarnar, eu vou para um lugar tal. Gente, nós não vamos, nós já estamos. Todos nós aqui encarnados temos o grupo espiritual ao qual nós vibramos, ao qual nós estamos em sintonia desde já. Ao sair do corpo, na desencarnação, eu apenas vou ver com quem eu vibrei uma vida inteira. Continua tudo. Por isso é que ele coloca, as palavras do Gubi são muito fortes, mas ele usa o termo, olha, nos círculos inferiores que elege por moradia. Aí ele vem, olha, milhões de vidas inferiores, não é 1000 não, é milhões, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial. Então, olha só. Milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial, é um grupo de milhões com outros milhões. Ou seja, todos inferiores. Então, esse grupo que recebeu os grupos que desencarnaram, que eles estavam fazendo a desseleção, também são inferiores. São todos iguais. Então, olha só. Milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para maior glorificação da obra divina. Qual é a obra divina? No coração do homem. Lembra lá do nosso Senhor Jesus conversando lá no iniciozinho da obra Boa Nova com o sacerdote Hanan? Que obra é essa que tu vens fazer? Lembra que Hanan pergunta, de que obra é essa que você está falando? Que reino é esse? E Jesus responde que é aonde? Dentro do coração do homem. Essa é a maior obra divina, é a transformação moral. Porque nós encarnamos só para isso, nós não encarnamos para acumular títulos nas paredes, acumular dinheiro, ter um corpo maravilhoso, a pele toda esticada. Não foi para isso, gente. Aqui, ó, a obra divina da glorificação, aonde? No nosso mundo íntimo. Lindo isso aqui. Junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Qual foi a opção? A dor. Não precisa chegar lá, não precisa. A gente não precisa. Quando a gente diz que para nós, a quem muito foi dado, muito é cobrado, por que para o espírita dói mais chegar no mundo espiritual?
Porque a gente estudou tudo. Porque que a dor moral é muito maior. Comemos da árvore do conhecimento. Comemos da árvore. E a dor é maior, porque vocês, puxa, é verdade isso. Olha, eu achei que fosse só brincadeira. É sério. Aí ele usa aqui a palavra na economia do Senhor. Pensa no balanço, no movimento, na aplicação. Eu não vou perder nada. É igual quando sobra a comida de hoje, você já aproveita na economia da cozinha no dia seguinte, já pega aquela comida e já faz outra coisa para todo mundo comer e não estragar. Então, nessa economia não se perde nada, nem esses espíritos perversos. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química. O que é química, gente? Não é a mistura disso, a mistura daquilo, né? Na química do infinito bem. Quer saber de uma coisa? Não precisa ir longe, não. O meu lar, o nosso lar, a nossa casa, os nossos irmãos, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso fofo, a nossa fofa e os fofinhos pequenininhos que vão nascendo, aquilo ali é misericórdia divina. E às vezes ele coloca verdadeiro capeta para conviver com a gente, para nos burilar. Essa é a economia divina. Vamos dizer, Conceição, você sabe conviver muito bem com quem comunga dos teus ideais. Eu quero agora que você vá conviver num grupo onde ninguém comunga dos teus ideais, aonde tu será explorada. Só tu irá trabalhar, só tu irá fazer, porque para que você seja explorada é necessário que tenha almas perversas convivendo contigo dentro do lar, preguiçosas. Quem sabe se nós não somos o buril, entendeste? Então é assim, e não deixa de ser. Às vezes tem casas que é um verdadeiro inferno. Tem lar que é um verdadeiro inferno. Tem filhos e irmãos que é um inferno. É a economia do Senhor. Nada se perde. Se eu preciso exercitar a tolerância, Ele vai pôr uma criatura divina, ainda encapetada, que exija de mim aprender tudo isso. Como é que eu posso aprender se eu não tiver um encapetado desse ao meu lado? E aqui no mundo espiritual, a regra não é diferente. Economia do Senhor, eu adorei isso. Para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, agora ele vai falar lá da cidade estranha. Nesta cidade, tínhamos a princípio, no início dessa cidade, autêntico império de vidas primitivas primitivas. Então, imagina um homem que começou ainda o seu processo de evolução. Ele está mais para o ser angelical ou para o ser animal? Tá? Ele também desencarna, ele também tem mundo espiritual. Tá bom? Então vamos lá. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos a princípio... Vocês lembram quando vocês estudaram o nosso lar? Como é que eles falavam como era o início do nosso lar? Era índios. Eles faziam a oca. É oca, né? O nome da casinha do índio, né? Faziam ali a oca. Porque como os portugueses vieram para o Brasil, eles começaram a ir para a colônia do Brasil. E era a colônia Nosso Lar, que era uma das colônias vinculada ao Rio de Janeiro. E eles também foram auxiliando no processo de evolução no mundo espiritual. Está lá no iniciozinho do Nosso Lar. A gente precisa gravar, que não está no nosso canal, mas em breve a misericórdia divina irá nos ajudar e a gente vai fazer esse trabalho. Mas está lá no iniciozinho do Nosso Lar. A confusão que foi que o povo queria continuar a se alimentar de carne. Lembra disso? Está lá no iniciozinho do Nosso Lar. Então olha só, volta aqui. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos a princípio autêntico império de vidas primitivas que
pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Foram para lá, pouco a pouco. Hoje em dia eles assumiram. Firmam-se nestes sítios, nestas terras. Vamos dizer, facilitando a palavra, entrincheiraram-se, tá? Seriam, firmam-se nestes sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa. Hostilizar a bondade excelsa. Hostilizar, por quê? Porque lembra que eles fazem todo esse trabalho usando o nome de quem? De Deus. Hostilizar a bondade excelsa. Guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa. Porque é em nome de Deus. Você vai ver aqui quando o Gregório começar a falar. E exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas. Acabamos de ver. Úteis por quê? Por que é útil? O que o nosso Chico dizia? É uma gota de verdade em 1 litro de amor. O que eles fazem? 1 litro de verdade e nenhuma gota de amor. Então o que eles fazem? Ele pega, é verdade, nada do que eles falaram era mentira. Mas eles humilham, jogam na cara, agridem e mostram o quanto aquela pessoa é perversa. Exerce funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas. Porque quantos de nós, ainda encarnados, temos atitudes extremamente equivocadas e a gente se justifica? A gente se justifica? Se justifica. Olha, você precisa de um desses irmãos para chegar assim na lata. A enorme agrupamento de criaturas ainda sub-humanas, porque antes, gente, de nós nos transformarmos em anjos, chegarmos ao reino angelical, não estou falando de asas, estou falando de 2ª ordem, 1ª ordem, tá? Então, antes de nós chegarmos à condição de um espírito angelical, é necessário nós aprendermos a ser humano. Por isso que ele usa o termo sub-humanos. Não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Imagina Gúbio fazendo isso. Você matou, você é isso, você é uma loba. Você imagina? Ele não aguenta fazer isso. Mas é necessário. Para essas almas ainda é necessário. É como diz, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem comete o escândalo. O que diz o livro dos Espíritos? Que a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer seu filho de volta ao seio. Nunca faltou o auxílio. Mas a pessoa não escuta. Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo hoje é o amor. É o chamado do amor. Cada um aqui está sentadinho com a sua máscara, tomando sua água, comeu um salgadinho. Estamos aqui, está tudo legal. A gente só está recebendo advertência. E que advertência. Nós não estamos ainda com nenhum Gregório olhando pra gente, se bem sei quem tu és, né? E que a gente se treme todo dia de... Mas somos nós, né? Esses seres, então, a gente tem a informação. A gente tem a informação. Então, isso aqui é o amor. Nós que estamos ouvindo em casa, isso aqui ainda é o chamado pelo amor. Ainda não é o Gregório. Olha só, continua o nosso querido Gúbio. Usam a violência em largas doses. Não é em pouca, não. É em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. Olha que interessante. Vou voltar. Usam a violência em largas doses, todavia, no curso dos anos,
a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de blasonar a inteligência, blasonar aí é expressar com orgulho a vaidade, da inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção. Essa divina direção aqui é de quem? Deus. É Deus. Então, estão ajudando? Estão. São duros? São. Quem está ali ouvindo, sendo oprimido, vai aprender a lição? Vai. Porque ele não é mentira. Tá? Não é mentira. Ninguém foi para lá à toa. Mas ele diz que essa direção, esse trabalho só está aí até Deus permitir. A partir do momento que chega. Acabou. Põe esse povo todo para reencarnar. Todo mundo vai reencarnar? Vai. Até o Gregório vai. Para onde? Para o Brasil. E se bombear lá em Manaus. Gente do céu, olha só. Permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção. Atenta ao princípio que determina, tenha cada assembleia o governo que merece. Essa frase parece com uma bem que a gente fala, né? Cada povo tem um líder que merece. No mundo espiritual também. Cada assembleia tem um governo que merece. Então, se existe ali um Gregório com os seus assistentes, é porque aquele grupo merece exatamente isso. Meus irmãos, quanto poderíamos fazer se decidíssemos abrir mão dessa nossa forma de ser tão mesquinha, tão ingrata às vezes, tão dura, tão egocêntrica. E a gente vai pagar muito caro se não abrirmos mão desse nosso jeitinho estúpido de ser. O instrutor confiou-se à pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Então, mulher junto, mesmo no mundo espiritual, mesmo no quinto dos infernos, ainda rola uma conversa. Então, vamos ver aqui o que ocorre nessa conversa bem pertinho à grade, porque lembra que tudo é gradeado. E tem ali duas irmãs, vamos ver. Certa mulher já desencarnada dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Então temos uma encarnada que está ali parcialmente liberta. E olha para onde a criatura vai. A criatura dorme, o corpo ali repousa e o espírito vai lá para o quinto dos infernos, lá para a cidade estranha. E vai conversar com uma outra que está lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. Eu percebo que aqui tem uma mulher encarnada, tem uma mulher desencarnada e tem um coitado chamado João aí no meio. Lembra que ainda há pouco falamos na associação? Associada a esse grupo, parece-me, tudo indica até agora, que ela é o cão encarnado casado com João. Vamos lá ver? E olha onde ela vai aurir influências, conselhos. E ela diz que tem alguma coisa atrapalhando, é a oração. O João não teve que fazer, se enrolou com um grupo que ora. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido, e gritou: Orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso ciclo.
Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. Vai casar com um cão desse? Olha o que ela diz, ela orienta. É necessário espezinhá-lo. Já chegou? Chegou foi cedo, né? Hoje, o que houve? Tu nem fizeste isso, tu nem fizeste aquilo. E começa... É assim, gente, parece besteira. E tira qualquer ser humano do sério. Espezinhá-lo, torturá-lo e feri-lo. Façamos uma autoanálise para saber se nós não somos esse instrumento. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, Obtemperou a outra intempestiva. você sabe que não podemos fazer milagres. E não é justo aceitar regras e intrugice de espíritos acovardados que, a pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviços em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições para retribuir. Então, subentende que ele era o dono da fábrica, né? Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço. Trabalha na fábrica, alguma coisa, mas ele tem uma ação sobre outras pessoas. Ele estando desestruturado, eles utilizam quem para desestruturar o João? A Marina, que é quem? A esposa. A fofa dele. E, batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava. Não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva o serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarzinho. O desespero dele chegará por fim. E com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os objetivos a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno, ou céu depois da morte. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Nada de transigência, nada de acordo, viu, gente? Nada de acordo. Não se atemorize com promessas do inferno ou céu depois da morte. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. É verdade, ela tem razão. Agora, gente, aí a gente recorda o livro dos Espíritos. Até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida? Mais do que supomos. Quase sempre são eles que vos... Então, olha aqui a influência da criatura. Então, a criatura dorme, vai para a cidade estranha, conversa com uma criatura desse nível, ela volta como? Já com a cara azeda, olhando para o marido emburrado, já arrumando todas as encrencas possíveis. É isso, sabe, que a gente tem que fazer uma autoavaliação realmente, nesse nosso processo de relacionamento doméstico. Como é que nós estamos? Nós estamos a serviço de Deus ou a serviço do demônio? Nós somos aquele ser que leva a paz ou que leva a discórdia? Boquiaberto, com o que me era dado perceber, reparei que as entidades astuta e vingativa envolviam a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso: cenas do próximo capítulo. Gente, quanta informação dentro deste livro. Me digam vocês, se uma leitura corrida ia dar conta? Não ia dar conta.
Então vamos envolver o nosso querido amigo Augusto, que está aqui ao nosso lado, que está envolvido aí pela áurea de Gúbio, para fazer a nossa prece de encerramento. E assim, amigo Jesus, te agradecemos por mais esse estudo, por todas essas reflexões que aqui fizemos e que possamos, no nosso dia a dia, saber colocar em prática o que aqui conseguimos aprender. Obrigado, Mestre, pela inspiração, pelas intuições, por esses ensinamentos maravilhosos. Obrigado pela vida, obrigado pelos amigos, e que todos nós possamos, nesse convívio, buscar-te a cada momento. Abençoa-nos e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.